Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui com um vídeo falando sobre intestino. Eu tive uma época que eu tive problema de intestino irritável, não sei se muitas pessoas conhecem esse problema, mas muitas vezes está relacionado ao estresse que afeta a digestão. E esse estresse também me causou gastrite nervosa, e isso afeta muito na digestão, o que me entristeceu, porque eu estava numa época que eu estava inserindo alimentos mais saudáveis na minha dieta e eu tive que cortar alguns alimentos por causa da questão desses alimentos em certa quantidade poderem alterar a, a minha digestão e assim às vezes me dá algum desconforto abdominal, causar diarreia ou se não prisão de ventre. Então, ao longo do tempo, eu tive que aprender a regular esse meu intestino. E eu acredito que muitas pessoas hoje em dia têm esse problema e não dão conta disso. E muitas vezes não tem, mas tem talvez alguma intolerância de algum alimento e não sabe. E, ou às vezes come muito excesso, não tem às vezes horário para comer, ou às vezes come muita comida saudável, mas em excesso, que também isso prejudica ao sistema digestivo. Então, eu vou mostrar para vocês brevemente um site que eu acho muito interessante, que mostra a precaução para não ter esse problema do intestino irritável, e que eu acho que é válido para muitas pessoas, porque eu já vi famosas que, inclusive, usam essa dieta para poder deixar a barriga mais reta, diminuir o inchaço da barriga. Então, eu acho que ela vale para muitas pessoas, não que a pessoa tenha que seguir essa dieta, que isso é a pessoa que tem esse problema, mas perceber mais em relação à forma que está lidando com o corpo, com a saúde, com o dia a dia. Por exemplo, hoje eu tive vontade de comer algo salgado de manhã e eu estou tentando aumentar as cores, né, da minha alimentação, que quanto mais cores, mais vitamina, mais vida na nossa alimentação. Então, eu já consegui melhorar muito dessa síndrome do intestino irritável, porque é uma coisa que não é só em relação à saúde, é muito mais, às vezes, o estresse que causa isso. Então, depois que a gente diminui o estresse, a gente acaba conseguindo regular o intestino. Inclusive, mulheres que têm intestino irritável, quando engravidam, elas falam que vê uma melhora nos sintomas, porque às vezes está numa vida tão acelerada que quando elas engravidam, elas ficam mais calmas, né? Tem que ficar mais, talvez, de repouso, ou se não. Eu não sei, né? Depende da situação da vida da pessoa, mas em resumo, uma vida muito habitolada, às vezes, em trabalho, ou às vezes com relações sociais que faz a gente ficar muito estressado, acaba que isso consome muito, né, da nossa saúde. Então, por exemplo, hoje em dia eu consigo comer as coisas que eu queria, que antes eu não podia, igual cebola, às vezes me deixava um pouco passando mal, outros alimentos que davam gases, igual feijão. E esse carne de hambúrguer, entre aspas, ela é vegana. Eu não tenho preconceito nenhum em relação à comida. Eu como de tudo. Se eu chegar na casa de um vegetariano, de um vegano, eu não vou achar que eu vou morrer porque eu não vou comer carne. Porque, inclusive, tem até um documentário na Netflix mostrando que as pessoas mais longevas do mundo, elas têm um consumo muito maior de frutas, vegetais, legumes, leguminosas, do que em si a carne. Então, se eu for num ambiente que tem carne, ok, eu como, mas eu tento comer carnes que são mais magras e que respeitam também a lista que tem na Bíblia, que tem Levíticos em Deuteronômios falando sobre as carnes que seriam limpas para o corpo humano consumir. E hoje em dia a gente vê que a carne de porco, a carne de morcego, por exemplo, está na mídia como fazer muito mal para a saúde, e elas estão entre essas listas que estão no livro de Levíticos. Então, uma coisa importante também é levar em consideração a espiritualidade, que é outra coisa que ajuda também a melhorar a nossa saúde.
Então, esse é o site que eu falei com vocês, que ele tem assuntos diversos, vocês podem procurar aqui nessa parte da lupinha, o assunto, digitar o assunto que vocês quiserem, como por exemplo, dor de cabeça. E vocês vão ver tudo que tem relacionado a artigos sobre dor de cabeça. E ele também tem inglês, eu acho que, acredito em duas línguas, eu não sei se tem espanhol também. E ele fala, por exemplo, aqui sobre o tratamento do intestino irritável, dietas, remédios e outras terapias. E vocês estão vendo que, né, foi revisado por uma médica, não é um vlog, né, blog de uma pessoa que não sabe o que está falando, né? É uma médica de saúde familiar. E fala que o tratamento da síndrome do intestino irritável é feito com a combinação de remédios, alterações na alimentação e diminuição dos níveis de estresse, que são orientados pelo gastroenterologista para aliviar os sintomas da pessoa afetada. Então, é aquilo do estresse. Uma coisa que eu percebo muito, que faz muito bem para mim, é ler a Bíblia. Vocês têm que achar alguma coisa que seja um hobby, alguma coisa que vocês gostem muito. Eu gosto muito de ler. E tem. Desculpem. Tem os salmos, por exemplo, que são excelentes para poder vocês lerem. Eu me sinto muito em paz, porque tem partes na Bíblia que talvez as pessoas não entendam e às vezes cause um pouco de desentendimento, de dúvidas. Mas uma coisa que eu tenho percebido que é muito importante é a gente ler a Bíblia com cautela e ver o que realmente foi dito por Deus e o que foi dito pelos apóstolos ou por outros homens da Bíblia. Eu acho que a gente tem que colocar muito mais prioridade no que Deus falou do que outros falaram na Bíblia, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas tem muita contradição na Bíblia. Mas se a gente olhar o que Deus falou na Bíblia, vai ter muito menos contradição. Igual, por exemplo, a questão dos alimentos impuros. Tem muita gente que às vezes come porco e às vezes não tem problema de saúde, mas só porque a pessoa às vezes ela come o que? Um porco que era saudável, que ela criou lá na fazenda, que a pessoa cuidou bem, que o porco não tinha doença, que o porco viveu com dignidade. E a pessoa come em pequena quantidade, não come igual hoje em dia as pessoas comem, sei lá, dependendo do lugar, todo dia no almoço, ou não varia as carnes, né? Então, isso acaba. Aí, come, por exemplo, tem uma lista lá cheia dos alimentos que são impuros, que são, no caso, carnes. Não tá falando nada de outros tipos de alimentos, só alguns tipos de carne. E essas carnes, elas. Imagina se a pessoa ela só comer, por exemplo, que eu me lembro agora, tem caranguejo, tem o camarão, tem a carne de coelho, tem a carne de. É... Ah, tem uma série lá, é muito interessante de vocês verem. Eu vou deixar aqui na descrição a lista. E a imagem de uma pessoa que come só desse tipo de carne. E eu sobrecarregar muito o organismo, né? Já tem tantos outros animais que são mais limpos para o consumo, sendo que hoje em dia já é difícil de saber qual realmente é limpo para o consumo, mas só se a pessoa não conseguir parar de comer carne, que pelo menos, né, diminuir, no caso, que sejam carnes mais fáceis para digestão humana, né? Então, eu vou deixar para vocês aí verem também esse site que chama Tua Saúde. Não vai dar tempo de eu ler tudo aqui para não ficar também um vídeo muito maçante, que eu quero que vocês também dê opinião aí de vídeos como vocês querem que eu faça, porque às vezes muita gente não tem paciência de assistir muito, né? O YouTube ele sugere que a gente faça vídeos pelo menos de 10 minutos. E eu não quero ficar muito repetitiva e cansativa. Aí vocês, se quiserem que eu faça mais vídeos sobre a síndrome do intestino irritável, vocês me falem, me deem sugestões. Eu agradeço pelas pessoas que estão tendo já interação, igual a Rafaela, que tem um canal maravilhoso também no YouTube, que ela é portuguesa. E, e assim a gente faz uma corrente do bem. Fiquem com Deus, compartilhem, dê um like, tchau, tchau.